Olá, irmãos, a graça e a paz. Que bom, estamos juntos aqui de novo para mais uma aula de comunhão no Espírito com Deus residente. Eu espero que você tenha vindo para essa aula com clamor no seu coração. Algo não exterior, mas aquele clamor gostoso no coração. Senhor, fala comigo. Senhor, toca o meu coração. Senhor, me dá luz dessa verdade. Sabe, esse coração, você precisa aprender a cultivar isso. Ao vir para a escola, você não está nem conversando com alguém, não é nem assunto. Enquanto as pessoas estão lá conversando, comendo coxinha, batendo papo, sabe, no seu coração, aprenda a cultivar isso. Senhor, fala comigo. Oh, minha expectativa está aqui, Jesus. Estou voltado para Ti. Ainda que eu esteja de olhos abertos, a minha mente e o meu coração, as minhas expectativas estão colocadas no Senhor. Que você possa ter vindo para essa aula com esta expectativa. E nesta aula, continuando aqui, usando nossa apostila como trilho para esses assuntos, eu quero continuar aqui, página 8, comunhão no Espírito com Deus residente, te definindo o que é a intenção de Deus revelado na Escritura. Quando você vê a Escritura Sagrada, você pode vir abordá-la de muitas formas, há muitas maneiras com a qual você pode abordar a Escritura Sagrada. É um livro de princípios espirituais tremendos, é verdade. Tá bom, é um livro em que você conhece os atributos e o caráter de Deus e aprende a se relacionar com Deus, é verdade. A Bíblia também é um livro histórico de heróis e bandidos, é verdade. Tem gente que só se foca em uma dessas coisas que eu mencionei. A Bíblia também é um livro de doutrinas, de ensino, de experiências que você pode reproduzir na sua vida, é verdade. Mas a Bíblia também é um grande romance. Um grande romance. Entre um Deus apaixonado e um homem com um gênero humano, uma índole humana, rebelde, pecadora, sofrida, doente, culpada, esmagada, machucada, enlouquecida, ensandecida, caída. Esse Deus apaixonado tão grande, Ele é o autor do universo, vem em interesse por um indivíduo, uma pessoa. E você vai perceber a ênfase colocada por Deus na Bíblia, dando nome humano para as pessoas. As pessoas da Bíblia têm nome, têm pai, têm mãe, têm vida, têm rotina, têm cotidiano, têm dia a dia, têm drama, têm sofrimento, têm crise. A Bíblia não desumaniza o homem. E esse Deus que reflete sua relação com homens humanos, humanizados, e com essa humanidade exposta, com todo fedor, com toda crise, com todas as doenças, com todos os problemas, com os pecados mais sórdidos. Deus pega essa humanidade e expõe. Você tem na Bíblia assassinatos horríveis. Você tem incesto, filhas coabitando com o pai. Você tem estupro, a filha de Jacó estuprada. Você tem irmão matando, querendo matar irmão. Você tem adultério. Você tem as coisas mais horrorosas aqui. A Bíblia não esconde a humanidade do homem. E aí no Novo Testamento, o Deus eterno, um com Deus com Deus, da essência de Deus, se veste dessa humanidade. E é reconhecido em figura humana. Semelhança de carne pecaminosa. E andou entre os homens, diz a Bíblia, e vimos a sua graça, cheia de verdade. E esse Deus homem não tem vergonha da humanidade dos homens. Esse Deus homem entra em histórias humanas. Aí você vai ver nos 4 evangelhos, histórias humanas, de gente humana.
com problemas humanos, com dores humanas. Um é doente, o outro perdeu o filho morreu, o outro é leproso, o outro vive excluído. Sofrimentos e dramas e histórias, uma após outra, uma após outra, uma após outra. Humanidade, 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 humanidade. Deus pega essa humanidade, Ele não se envergonha dela, mas Ele a perdoa, a redime, a cura, a restaura e a glorifica. Para quê? A Bíblia mostra que Deus, a divindade, Ele é só divino, Ele é todo divino. A eternidade afora, Deus é só divino. E com a queda, eu e você, nós somos e permanecemos só humanos. Só humanos. Mas só humanos piorados, porque nós caímos. E com a queda, agora não apenas nós não temos a árvore da vida, o Deus da vida, a vida da vida dentro de nós, mas agora nós nos distanciamos de Deus até sair do circuito. No nível tão problemático que agora nós temos uma dívida dos nossos pecados, muitos pecados cometidos em todas as formas, todos os momentos, todas as intenções. Tudo que eu falo, tudo que eu quero, todas as minhas atitudes humanas são doentes, contaminadas, pecaminosas, e a dívida vai aumentando, e a culpa só vai piorando, até eu ficar louco de culpa. Pecados, uma dívida impagável. E o pior, essa dívida é por causa da natureza. Eu sou pecador, é natureza, não tem como lavar, porque lavou, vai pecar de novo. Lavou, limpou o pecado, daqui a pouco tem mais pecado, porque eu sou um pecadeiro, eu só produzo pecado, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu entendo, tudo que eu toco é pecado. E esse Deus que é só divino, Ele é todo santo. Aliás, Ele não é só santo, Ele é 3 vezes, é santo, santo, santo. Nele só tem verdade e pureza. Não tem como ter comunhão. Primeiro porque Ele é só divino e eu sou só humano. Segundo, porque Ele é todo santo e eu sou todo pecador. O que Deus faz então? Ele arquiteta um jeito, é o plano B. Faz aquele desvio histórico enorme de milênios. Faz aliança com Abraão, para que uma filha de Abraão pudesse receber a palavra e conceber de Deus. E esse ente que nascesse seria tanto filho do homem quanto filho de Deus. Descendência de Abraão veio em Maria, mas a semente é o Espírito, é a palavra. Por isso o anjo diz, receberás a palavra, o Altíssimo te cobrirá e você conceberá pela palavra. E Maria concebe. E Jesus vem, Ele é todo humano, filho do homem, filho de Maria, nascido na carne. Teve início, teve começo. Homem, o homem Jesus. Mas Ele é todo Deus, Ele tem um aspecto Cristo, Ele é Espírito, Ele é o Verbo, Ele é eterno, é Deus com Deus, sem começo, sem origem, sem mãe. Ele não tem mãe, Deus não tem mãe. Deus não tem mãe, Ele não precisou de mãe para ser Deus. E Ele vem então, e Ele é todo humano, mas Ele é todo Deus. E Ele é todo humano, Ele é 100% homem, Ele é 100% Deus, Ele é de uma índole nova. Os anjos ficam perplexos porque jamais na história dessa humanidade teve alguém parecido com esse ente que agora caminha nas ruas da Judeia, da Galileia e de Jerusalém. Ele é todo Deus, vejam lá, Ele é todo Deus, mas Ele é todo homem. Ele é todo humano, por isso Ele não se envergonha de chamar-lhe irmãos, diz a Bíblia. E esse Deus homem, todo puro, vai para o Calvário, como o meu representante e o seu, pega a sua pecaminosidade, a sua dívida e a sua natureza pecaminosa, a sua tendência a produzir pecado, e leva as duas coisas, a dívida e a natureza, nele, na cruz, e acaba com essa natureza pecaminosa e com a sua dívida, acaba com a sua culpa. E aí Ele diz, bebei dele todos, esse é o meu sangue, a minha vida, a vida da nova aliança. Quando eu bebo
da aliança, quando eu bebo do sangue, quando eu entro em aliança com Deus, o milagre se processa. Primeira coisa, antes eu era só humano, agora eu recebi Deus dentro de mim. Lembra a primeira aula? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então agora Deus está dentro de mim. Opa! Eu, como Jesus, eu sou 100% humano. Mas agora eu tenho Deus dentro de mim. E Jesus, Ele é assunto aos céus. E tem um homem agora sentado no trono. Ele é 100% humano lá. Ele é 100% divino. Então, pera lá, eu sou humano e sou divino, e Deus agora é humano e é divino. E a segunda coisa que acontece é que a culpa dos meus pecados e a minha natureza pecaminosa, que me separava da essência santa, pura, imaculada de Deus, agora foi transferida para mim, porque a Bíblia diz que nós recebemos, eu e você, a imputação de justiça, a própria perfeição, a justiça, a integridade, a retidão de Deus foi colocada dentro de você. De modo que agora pode ter casamento entre você e a divindade. Então a Bíblia também, além de todas aquelas coisas que eu falei, ela é um grande romance de um Deus pecador, de um Deus perfeito por um homem pecador, rebelde. E esse Deus perfeito vem e cria as condições para que o relacionamento pudesse acontecer. É impossível ter relacionamento de entes ou de seres com naturezas distintas. Por exemplo, entre um animal e um vegetal, entre uma samambaia e uma girafa, porque são de naturezas incompatíveis. Da mesma forma, Deus e nós éramos de naturezas incompatíveis. Quando Deus se faz homem, na verdade, o que Ele queria fazer? Não é perdoar só os seus pecados e livrar você do inferno. Isso é um bônus. Mas essa não é a questão central da Bíblia. A questão central da Bíblia é Deus querer casar com você. A questão central da Bíblia é a divindade preparar o casamento. A questão mais fundamental da Bíblia começa assim e termina assim lá no Apocalipse. Casamento. Por isso Jesus é chamado de noivo. Por isso a Bíblia chama você de noiva. Por isso a Bíblia diz que todos os dias o trabalho do Espírito Santo é preparar você para você não ter marca, nem ruga, nem mancha. Para quê? Para o casamento. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor finalmente, nós vamos nos encontrar para o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Festa de casamento, vai ser uma festa de arromba. Agora, pera lá, o que é isso então? É o centro da Bíblia. Todo o Velho Testamento foi desvio. Todo o Velho Testamento foi plano B para chegar aqui. Aqui onde? Deus não quer você para congregar numa igreja lisabanco e ficar repetindo chavão de crente. Deus quer casar com você. A divindade quer você no nível tão profundo, mas tão profundo, que a divindade só se satisfaz se unindo a você. E aí a Bíblia usa então uma profusão enorme de símbolos e de simbologias e de alegorias, todas apontando para o mesmo ponto. A Bíblia diz que o casamento entre um homem e uma mulher, a união de um moço cheio de sonhos e de uma moça cheia de sonhos, virgem, cheia de ideias de futuro, cheia de beleza, cheia de imaginário, de expectativas para viver a vida. Isso é uma simbologia, é uma analogia, é uma comparação entre o que Deus quer fazer com você. E Ele é o noivo, e você é a noiva. Agora, até a simbologia do casamento fica pobre quando a gente chega para a Escritura, porque é humana, é limitada, é terrena, é finita. Até essa simbologia usada por Deus, ela é pobre porque ela se interrompe com a morte. Havendo intervenção da morte, acabou o casamento. A mulher morreu, o homem morreu, um enterrou o outro, acabou.
mas com Deus é eterno. E aí todas as alegorias, o amor do noivo pela noiva, o interesse do noivo vir atrás da noiva, o interesse do noivo sacrificial, sacrificar-se para salvar, para proteger, para guardar, para promover, para levantar, para amar, para cuidar, para nutrir, para estimular, para inspirar a noiva. E a noiva que responde ao noivo, que ama o noivo, que se entrega para o noivo. E o relacionamento conjugal, e a núpcia, e a relação sexual, evoca isso. A noiva foi feita biologicamente. Os hormônios que correm no sangue dela foram preparados para isso. O que corre na veia, no sangue dele, os cromossomas dele. Ela foi feita não apenas biologicamente, não apenas no aspecto de hormônio também, mas ela foi feita anatomicamente. Ele foi feito para eles se completarem, serem um. E o resultado dessa união é vida. São os cromossomos dele que não são completos sem ela. E ela, sem ele, não é completa. Mas não é só físico, é emocional. E também não é só emocional, é para a vida inteira, para construir uma existência inteira. E essa união de realização, de prazer, de satisfação, de propósito, de significado, de razão para a vida, ela encontra nele, ele encontra nela, e ele se conclui nela, e ela se conclui nele. Nesse sentido, Deus está dizendo para nós, eu só sou completado, só sou completo, se eu tiver você. E há tantas referências na Escritura Sagrada a isso. Por exemplo, quando Jesus chega lá para a mulher samaritana. Gente, Jesus não foi atrás de uma virgenzinha bonitinha, burrinha, sem experiência, porque estava interessado, como os muçulmanos, na virgindade dela. Jesus foi para uma mulher velha. O que Jesus queria com aquela mulher velha? Mulher samaritana, velha. Uma mulher que estava no 6º relacionamento, ela não era nova mais. E hoje, se as marcas do tempo você já vê numa pessoa de 30 e tantos anos, as primeiras marcas na pele, né? Imagina naquela época, não tem creme, não tem protetor solar, não tem tratamento nenhum, não tem dentista. Irmãos, com certeza, aquela mulher samaritana já não tinha normalmente os dentes perfeitos. Eu não vou falar, né, entrar em conjecturas aqui, né, de como era, mas certamente não era perfeito mais. Certamente aquela mulher, pelo menos, estava nos 40 e tantos anos. E aquela mulher é o alvo da atenção de Jesus. E Jesus prepara o contexto para se livrar de uma plateia de 12 homens barbudos e mal encarados, porque ele não queria expor a intimidade daquela mulher para uma assembleia. Jesus se livra dos 12, manda eles comprar comida. E aí ele chega para a mulher samaritana e fala para ela, sozinha, só ele, só ela. Uma mulher que tem relacionamento, a mulher que tem homem. Aquela mulher tinha homem. Não é suposto na cultura oriental uma conversa íntima entre um homem e uma mulher que já tem homem. E também pela questão do preconceito dos judeus contra os samaritanos. Mas Jesus chega para ela e fala, tenho sede. Sol a pino, calor, ele tinha feito uma viagem longa, a pé. E aí a conversa começa, como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, para te dar água. Aí ele fala, se você soubesse quem está te pedindo, é você que pediria. E eu te daria a água da vida.
Senhor, o poço é fundo. O senhor não tem corda nem balde. Como tirar essa água? Então me dá dessa água que você está falando. Vai e chama o seu marido. Não tenho marido. Agora você falou bem. Porque você já teve 5 divórcios. Marido. Não foi caso, não foi adultério. Marido. Ela casou, divorciou, casou, divorciou, casou, divorciou, casou 5 vezes. E esse com quem você vive não é teu marido. Vai lá, chama teu marido. Vejo que o senhor é profeta, né? Aí começa com um papo religioso, da religião. Os nossos pais disseram que a norma era assim, tarará, esposo que foi cavado por Jacó, mas vocês dizem que a gente tem que ir lá na igreja em Jerusalém, porque é lá que é o lugar que o pastor está, não sei o quê, pá. Aí Jesus falou, mulher, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em outras palavras, a conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Começa a história com água, falar de água e ninguém bebeu um copo de H2O. Porque a sede ali não era de água líquida, ou era também. Mas não tem registro que Jesus bebeu água, ou que ela bebeu água. Toda a conversa estava ali de matar uma sede que era interior. Mas a sede era dele. Eu tenho sede, mulher samaritana. E você tem sede. Se você soubesse quem está te pedindo, é você que ia pedir água para mim. Então veja bem, havia uma questão ali de sede. Sede de quê? De intimidade. Sede de relacionamento. Sede de Deus, da pessoa de Deus, da presença de Deus. Sabe do que você tem sede? Você tem sede da água da vida, você tem sede de Jesus. E Jesus chega, e quando você nasce de novo, ele fala, eu sou a fonte, bebe de mim, descedenta-se em mim, mata a sua sede, mata a sua inconclusão, mata a sua falta de significado em mim, resolve a sua questão de significado em mim. Você foi construído para a intimidade, e a menos que você tenha intimidade, você vai ser uma pessoa mal resolvida a vida inteira. O que vai te resolver não é escola, não é faculdade, não é êxito, não é dinheiro, não é sucesso profissional, não é fama, não é aplauso, não é o povo te celebrando. O que vai te resolver é união com a presença de Deus. Você foi fabricado, você foi desenhado pelo designer eterno para ter comunhão com Deus. E a coisa mais maravilhosa aqui é Jesus chegando para você e falando, tenho sede. Essa mulher samaritana é, na verdade, uma representante minha e sua. A Bíblia não fala o nome dela, porque não importa. É a divindade chegando para o homem, falando, eu tenho sede. Eu tenho sede de você. Por isso, essa volta toda chamada Velho Testamento. Por isso, essa história toda chamada Velho Testamento. Essa novela repetitiva toda, até chegar aqui em você. Eu te quero. Deus eterno, que não era humano, agora vestido de humanidade, chega e fala, eu quero você. Eu só sou completo se eu tiver você. Eu preciso de você para estar completo. Eu tenho sede de você. E para quem Jesus vai, não é para uma menininha, mocinha, bonitinha. Porque a questão aqui não era físico, não era sexo, não era relacionamento humano nesse nível. Jesus vai para uma mulher envelhecida, alquebrada, problemática. Porque, olha, uma mulher que agora está no 6º casamento, pelo amor de Deus. Ela não devia ser flor que se cheire. Ela não devia ser uma pessoa fácil. Eu acho que era uma pessoa muito complicada. Agora, o que estava dentro dela? Pessoa frustrada com a vida. Só encontrou frustração. Tentou a primeira vez, não deu certo. Tentou a segunda, não deu certo. Tentou a terceira, não deu certo. Tentou a quarta, não deu certo. Tentou a quinta, não deu certo. Agora estava fazendo test drive. Pela 6ª vez. Para ver se vai dar certo. Se der certo, a gente casa. Juntou com o homem. 6º. Eu te pergunto, quem era Jesus na parada? Era o 7º. Era o descanso. Jesus se apresenta para ela, uma mulher que não tinha dinheiro,
não tinha beleza, não tinha juventude, não tinha influência. Era mulher, que era uma coisa secundária naquela sociedade cultural, naquele contexto da época. O que Jesus quer com a pessoa que é uma mulher, é velha, não tem beleza, não tem dinheiro, não tem influência? O que Ele quer com ela? Tenho sede. Que incrível. Por que Jesus escolhe logo ela? Porque está querendo dizer, em outras palavras, a minha fome, a minha sede é de intimidade com o ente humano. E como que aquela conversa termina? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em fazendo isso, você vai matar a sua sede e você vai matar a minha. Mas adoração não é ficar ali ajoelhado cantando corinho, não. Adoração não é ficar ali rasgando os dedos no violão até sangrar, não. Adoração é essa união no Espírito. É esse romance sendo concluído no Espírito. Essa conexão divina no Espírito. É essa experiência de ser um com a divindade no Espírito. E a divindade me quer mais do que eu quero a Ele. A divindade quer mais do que você quer a Ele. A iniciativa de vir foi da divindade. A iniciativa de vestir-se de humanidade foi da divindade. A iniciativa de te buscar, de pagar preço, de morrer uma morte horrível, terrível, dolorida, horrorosa na cruz foi da divindade. Para que esse preço todo? Para pagar o dote. Qual dote? Para te ter a ti como noiva. Ele pagou o dote, mas o dote dele não foi em moeda, em dinheiro, foi sangue. E ele morreu. Morreu como? Ele morreu de amor. Ele morreu de amor. Porque ele preferiu morrer por mim a viver sem mim. Jesus preferiu morrer por você a viver sem você. Esse é o preço que foi pago para ter comunhão com o Espírito, com esse Deus que mora, que reside, que habita. Esse foi o preço. Então a Bíblia é um grande romance. Melhor definição da Bíblia é um grande romance. Termina com o quê? Uma baita de uma festa de casamento na eternidade. Porque esse Deus te quer. Ele te quer de maneira desmedida. E o diabo faz o quê? Sabe o quê? Transforma o cristianismo em coisa patética. Cantoria de crente, reunião de crente, ativismo de crente, coisa de crente, papo de crente, conversa de crente. Nada a ver com isso. Cristianismo é você se unir eternamente no Espírito com essa divindade. E o novo nascimento é só a inauguração. É só o dia da lua de mel. É só inaugurou. Percebeu. O amor do noivo sentiu. Mas isso aí é só começo de conversa. Deus te chama a experimentar as profundezas de Jesus Cristo. E essas profundezas não estão lá na igreja, o que você chama de igreja, lá no prédio, o que você chama de prédio, no templo, que você chama de templo, nas atividades de igreja, que você chama de atividade espiritual. Esse Deus te chama a ter experiência dessas profundezas dentro do seu espírito. Sabe, as reuniões mais maravilhosas e marcantes da minha vida inteira foram entre quatro paredes, só eu e o Espírito Santo. Foi culto, foi conferência, foi reunião de oração, foi manifestações incríveis, maravilhosas. Já vi demais, já vi coisa do Arco da Velha. De coisa boa, poderosa, perfeita, de Deus se manifestando, de fluir do Espírito, de gente caindo, de gente sendo transformada, de gente sendo batizada no Espírito Santo a rodo.
já vi manifestações sobrenaturais de Deus tomar ali uma reunião 3 horas seguidas, 700 pessoas virando avesso na presença de Deus. Mas as mais poderosas, marcantes, arrebatadoras experiências que eu jamais tive, foi eu e ele, no recôndito do meu quarto, a portas fechadas. Ele te chama para o endereço dele. Então a Bíblia é um grande romance. A Bíblia é um grande romance entre esse Deus apaixonado, que deu tudo, que pagou tudo, que foi as últimas consequências para ter você. Mas para ter você como? Nessa união íntima eterna, para se misturar com você. Ele colocar toda a essência dele dentro de você, o espírito dele, a vida dele, a eternidade dele, o caráter dele, a índole dele, a espiritualidade dele. Por isso ele leva tudo que é seu também. Ele é humano, ele sente como homem, ele pensa como homem, ele viveu a experiência de homem, ele andou por esse terreno cheio de pedras, ele feriu os pés dele de homem, ele comeu comida de homem, ele viveu as experiências da ameaça de homens, ele viveu todas as contradições da humanidade, ele viveu, tabernaculou, percebeu a culpa, a desgraça, as deficiências, os problemas, os dramas, as histórias difíceis, as loucuras de homens. Por isso a Bíblia diz que ele não se envergonha de chamar-lhes irmãos. Ele se vestiu dessa humanidade. Deus era só divino, eu era só humano. Ele era só santo, eu era pecador. Deus vem, se veste da minha humanidade, resolve o problema do meu pecado. Agora ele é todo divino e é todo humano. E ele me faz todo humano com componente divino. Pode ter casamento, porque agora as naturezas são correspondentes. Este é o propósito eterno de Deus. Isso é o centro da Bíblia. O resto é doutrina secundária. É doutrina de meio de caminho, que levou a isto. Redenção leva a isto. Justificação leva a isto. Perdão de pecados leva a isso. Salvação leva a isso. Graça leva a isso. Mas o que é isso? Deus quer casar com você. Você foi feito para se unir com a divindade. A experiência da divindade é querer você para ela. A divindade te deseja. Por isso a adoração. Então a adoração não é só cantoria. A adoração não é tempo de louvor na igreja, no prédio da igreja. É mais do que isso. É união íntima. É envolvimento. É entrar por esses portais das profundezas de experiência com esse Deus, até não ter mais profundidade. O lugar mais profundo do planeta, até agora, pelo menos, encontrado pelo homem, as fossas das Marianas, ali próxima ao Mar do Japão, no Extremo Oriente. 11 quilômetros é a profundidade do mar. Imagina 11 quilômetros de fundura. É o lugar mais profundo. Eu quero te falar que Deus te chama para uma comunhão com a pessoa dele, com a presença dele, que é no nível muito mais profundo do que isso. Ele te chama para ouvir a voz, para perceber a presença, para amar o noivo, para sentir o fluir do Senhor. E Deus deseja você do jeito que ele desejou a mulher samaritana, com as suas histórias humanas, as suas quedas, seus problemas, sua inconstância, suas culpas, seus dramas, seus sofrimentos, as suas histórias, suas conversas, suas quedas, seus pecados, as coisas nojentas, os pensamentos horríveis, as coisas que você fez, deixou de fazer, ou fez demais ou não fez o que devia. Ele não quer saber mais disso. Hoje, Deus deseja você. E esse desejo é para essa união definitiva da divindade com essa sua humanidade e com a minha humanidade. Então, esse é um grande romance. E é o que a Bíblia nos ensina por toda a Escritura. Deus nos procurando. Deus nos desejando. E caminhando um pouco adiante, nós temos muitas cartas escritas nos primeiros séculos, entre os cristãos e de homens de Deus que escreveram, e que
não vieram para a Bíblia. A Bíblia é esse conjunto de livros chamado de cânon, atribuídos ou entregues à igreja como documento original. No Novo Testamento precisava ser um apóstolo ou discípulo de apóstolo no máximo, para que esse livro fosse incluído na Bíblia. E tivesse circulação em todas as igrejas e aceitação também em todas as igrejas. Mas além desse material, tem também muita coisa que foi escrita no primeiro século. Coisas de discípulos de apóstolos que não vieram para o cânon. E havia ali uma terminologia, uma palavra que foi muito usada. Que nós fomos amalgamados com Cristo. Que palavra maravilhosa. Essa palavra amálgama, até alguns anos atrás, era muito usado no ambiente técnico. Não é uma palavra usada no cotidiano. E o amálgama era uma mistura feita pelos dentistas para fazer uma restauração no seu dente. Então, pegava-se uma substância e misturava-se com uma outra, reagente. Essa substância reagente era um catalisador. O que o catalisador faz? Ela provocava, unida com essa segunda substância, uma troca química, de modo que havia uma reação ali, em que essa substância original de cá perdia suas características originais, e essa outra secundária perdia suas características secundárias, e os dois, então, nessa troca química, se tornavam uma terceira coisa, que não é mais o original aqui e não é mais o original aqui, é junto, isso aqui. De modo que depois desse amálgama não tem jeito de tirar o componente A nem o componente B, porque eles se tornaram um, fundiram-se. Não tem mais característica só do primeiro e nem do segundo. Os dois se fizeram um. Tem uma outra maneira de ilustrar isso que é bem interessante, que é mais próxima da nossa realidade. Sabe o que é uma amálgama? Um bolo de chocolate. E um bolo de chocolate, eu vou te dar uma receita básica, bem básica aqui. Você pega 2,5 xícaras de açúcar, bate com 1,5 xícara de manteiga, você coloca ali 2 ou 3 gemas de ovo, bate a clara por fora em neve, coloca ali uma raspinha de limão, joga 1,5 xícara de chocolate meio amargo, mistura tudo aquilo, coloca 2 copos e meio, 2 xícaras e meia de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, bate tudo isso aí muito bem, coloca uma colher de sopa bem cheia de fermento químico ou de pó royal, que é a mesma coisa, mistura tudo isso aí, leva no forno por mais ou menos 45 minutos e você vai ter um bolo. Esse bolo de chocolate, você não chama isso de ovo. O ovo está lá dentro, mas o ovo perdeu as características originais por causa da troca química. Você não chama o bolo de chocolate de farinha de trigo, porque, embora tenha farinha de trigo, ela não é mais farinha de trigo. Virou um terceiro componente, que é bolo. Você não pode chamar esse bolo de chocolate de leite, mas tem leite. Você não pode chamar esse bolo de chocolate de manteiga, embora tenha manteiga. Isso aqui é uma amálgama. Pois é exatamente isso que essas cartas dos primeiros séculos tratavam tanto. Nós fomos amalgamados com Cristo, tendo sido colocados em Cristo, por isso estamos nele, vivemos nele, Cristo é a nossa vida, e agora vivemos a vida de Cristo. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pelo Filho de Deus. Em outro lugar, em João, aquele que de mim se alimenta, por mim, através de mim, em mim, viverá.
Eu nele, ele em mim. E agora, a partir de então, como no amálgama do dentista, como no amálgama que é o bolo, não tem jeito de tirar Cristo de você e não tem jeito de tirar você de Cristo. Esse é um dos principais fundamentos que leva a gente a crer de uma maneira tão profunda de que uma vez que você se tornou filho de Deus, não tem jeito de desfazer isso mais. Não tem jeito de te desfiliar. Ah, mas pecou. Ah, mas sujou na lama. Ah, mas está chafurdando na lama. Está no pecado. Ih, o cara está usando droga. O cara largou a igreja. O cara está lá na lama. Ele está morrendo no hospital. Está lá morrendo de AIDS. O filho pródigo largou, foi chafurdar com porco, viver com porco, até achar que ele era um porco. Mas ele era filho. E quando o pai o vê, fala, filho. E o pai não pergunta do porco, e nem da chafúrdia do porco, e nem da lama do porco, e nem das alfarrobas do porco, e nem da vida dissoluta que o filho levou, embora tudo isso fosse verdade. Quando o filho volta para o pai olha para ele e fala, filho, você voltou? Deixa eu te dar um anel de volta, colocar no seu dedo. Filho, você voltou. O pai não vai lá. Porque o filho tem que cair em si. O filho tem que cair em si. O que eu estou fazendo da minha vida, dessa desgraceira que eu estou vivendo? Por isso você tem que deixar, às vezes, certas pessoas, você prega, você ora, você cerca, você mostra amor, deixa a porta aberta e fala, se você quiser voltar, está aqui. A escovinha sua, no mesmo lugar, o ursinho em cima da cama, o seu nome na porta do quarto. A vida está pronta aqui para te receber de braços abertos. Mas a pessoa tem que cair em si. Agora, engraçado, em momento nenhum a Bíblia diz que ele deixou de ser filho, lá vivendo a vida dissoluta, chafurdando na lama, comendo comida de porco, vivendo como porco, querendo ser porco. O que significa isso? Cristo foi colocado dentro de você, você foi colocado dentro de Cristo. Agora não tem mais jeito, meu filho, de tirar Cristo de você. É humanamente impossível. E é humanamente impossível tirar você de Cristo. A Bíblia diz que nem morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o próprio capeta em pessoa, o Lúcifer manifesto, nem morte, nem problema, nem natureza, nem coisa, nem acontecimento, nem culpa, nem pecado, nem condição pecaminosa, nem ignorância, nem carnalidade, nem experiências horríveis em igreja evangélica, nem circunstâncias terríveis, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, onde nós fomos colocados. Talvez você nunca viu esse versículo dessa forma. A Bíblia está dizendo, nem criatura alguma poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo. Vamos resumir o versículo? Nada, nem presente, nem futuro, nem porvir, nem pecado, nem potestade, nem problema, nem dificuldade, nada te poderá separar, arrancar, tirar dele. É isso que esse versículo está dizendo. O foco do versículo não é os acontecimentos, não são os acontecimentos. E o foco dos versículos também não é o amor de Deus, é Ele. Nada pode separar dele mais. A Bíblia está dizendo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem um pecado pode separar dele mais. Porque você e ele foram feitos um. Não tem como tirar Cristo de você, tirar você de Cristo. Você foi colocado nele e ele foi colocado em você, vocês foram amalgamados. Por isso que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o meu corpo, comei dele todos. Esse é o meu sangue, a minha vida. Bebe, põe dentro de você. Essa é a minha vida. Ora, eles estavam bebendo ali um copo de vinho. O que Jesus está querendo dizer? Ali era uma ilustração. Porque todos quanto o receberam para dentro, beberam para dentro, colocaram para dentro, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam a natureza divina do Deus divino, não criado,
totalmente santo, receberam a imputação da justiça divina e agora podem casar-se com a divindade. Esse é o centro da Bíblia. E olha, Deus fez você então morada. Qual a diferença entre morada e hotel? Hotel é temporário, morada é permanente. Interessante. Eu sempre achava na minha consciência, na minha mente humana, que a minha vida cristã, eu precisava ser santinho, retinho, orar, jejuar, ler a Bíblia, viver a vida certinha, não pecar, não xingar, não brigar, não mentir, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, e só então, todas as condições cumpridas por mim, por obra humana, eu alinhei todas as condições, tô bonitinho, cheiroso, penteado, reto, não pintei, não bordei, não xinguei, não matei, não fingi, não fiz nada errado, li a Bíblia, orei, jejuei, fui para a igreja, dei o dízimo, adorei, então agora eu sou templo do Espírito Santo. Pois é o contrário que a Bíblia mostra. Quando a casa está suja, está feia, quando você tem vícios, quando você tem problemas, é aí que o Espírito Santo vai querer trabalhar com você. É aí que ele vai trabalhar dentro do seu espírito. E a esperança que você tem de ser transformado é esse Espírito que mora dentro de você. E olha, quanto mais nós temos entendimento, Senhor, trabalha mesmo. Traga, sucumba, exaure, Senhor, tudo aquilo que é negativo, humano, errado, pecaminoso, decadente, ou que é desaprovável por ti. Tira mesmo da minha vida. Mas sabe, você não tem que ficar olhando para isso, falando disso, mexendo com isso. Você não tem que ficar falando do pecado, mexendo no pecado, falando da culpa, falando do vício. Olha para Cristo, bebe de Cristo, ama Cristo, se relaciona com Cristo, volta para Cristo. E daí que você faz isso, a Bíblia diz que o sangue da eterna aliança. Por que é eterna? Porque não tem fim. Você não é capaz de acabar com essa aliança. Uma vez que foi amalgamado, é o Espírito que vai trabalhar em você, vai santificar você, vai transformar você, vai recuperar você, vai mudar a sua vida, mudar seu caráter, mudar seu destino, transformar a sua alma, restaurar a sua vida, falar com você, normalizar a sua anormalidade, vai te desenlouquecer, vai tirar suas loucuras, vai tirar você daquela vida louca, feito biruta, cada dia está querendo uma coisa completamente diferente, vai te estabilizar, vai parar aquela procura de pai, o pai que você nunca teve, a mãe que você nunca teve, o amor que você nunca teve, a aceitação que você nunca teve, o valor que você nunca teve. É nele, é em Cristo, é na presença dele, é no amor dele, é na aceitação dele, é no carinho dele, é na presença dele que você vai ter toda a sua vida estruturada, reconstruída, restaurada, normalizada, e você vai se tornar uma pessoa feliz, porque a equação foi resolvida. Nós só somos resolvidos nele. É por isso que alguém tem que se converter. É por isso que você tem que pregar o evangelho para as pessoas. Não é para virar crente. Não é para normalizar, normatizar. Veste de crente, conversa de crente, papo de crente, comportamento de crente. É para a pessoa encontrar a equação resolvida. É para a pessoa resolver a vida dela. Eu me resolvo em Cristo. Cristo se resolveu em mim, por isso ele veio atrás de mim, que sou a mulher samaritana. Você entendeu? Jesus vem a você porque ele deseja intimidade com você. Mas você só tem nele a chance de resolver a sua insatisfação. A insatisfação que você não conseguiu resolver no primeiro marido, no segundo marido, no terceiro marido, no quarto marido, nem no quinto marido, nem no test drive com o sexto. Só Jesus. Isso não é uma ideia. Isso não é uma opinião. Isso não é uma coisa. Isso não é uma prática. Isso é Ele. Nele, por Ele, com Ele. Quanto mais você voltar para Cristo, quanto mais você voltar para o seu centro, quanto mais você for cristocêntrico, quanto mais você retornar para o Espírito e beber do Espírito e fluir no Espírito e adorar no Espírito e voltar-se para o Espírito, mais a sua vida vai ser humana, normal, santa, liberta, transformada, frutífera, rica, alegre, virtuosa, reta, cheia de Deus. Deus chama você para o seu centro. Seu centro é o lugar da habitação dele.
Você foi feito com um lugar que só cabe Deus. Quero falar um pouco mais sobre intimidade na próxima aula, mas Deus te transformou, Deus te chamou, Deus colocou essa divindade dentro de você, que é Ele próprio, para que você possa viver a plenitude da vida humana aqui na Terra e viver o resto da eternidade com Ele, nessa experiência, dessa festa, dessa boda eterna que nunca acaba. Gostaria de convidar os irmãos que coordenam a turma aí do telepresencial, coloca uma música, algo que seja de adoração, gostoso, põe alto, vamos todos ficar de pé, ou ajoelhar, ou deitar no chão e fala: Senhor, o Senhor me ama. Abraça o Senhor, fala: Jesus, o Senhor é o que eu preciso. Eu não preciso de filosofia, não preciso de terapia humana, eu não preciso de conselho humano, eu preciso de Jesus. Senhor, eu te quero. Encontra Ele dentro do seu espírito, não é do lado de fora, não é na pedra, não é no templo sagrado, no endereço herético que as pessoas atribuem a Deus em templos feitos por mãos humanas. Não habito em templos feitos por homens, diz Deus. Eu habito dentro de você. Ah, se tu souberas quem te pede, tu pedirias, Ele te daria a água da vida. Bebe agora, bebe agora.